Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao público que nos assiste, prestigiando aqui no nosso plenário, e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, canal 16. Vereador Toigo, parabenizar a Vossa Excelência, que recebi aqui da sua assessoria, da Cristiane, convite para dia 11 de abril. Faremos o possível para estar presente, até porque também compomos a Comissão de Educação, onde uma das pastas que nós procuramos acompanhar é o turismo, das temáticas, e nós acompanhamos também o turismo. E hoje a nossa secretária é a Renata, na época que foi também aqui assessora do atual prefeito. Então, parabenizar, até porque nós estamos aí nesses tempos de dificuldade na nossa economia. Esse turismo, como nova matriz econômica, se apresenta como uma possibilidade de solução, até pela crise que nós enfrentamos. O PIB de Caxias diminuiu consideravelmente, por nós termos aí sediado polo metal mecânico. Tive a oportunidade de conversar com o presidente Cimex semana passada, preocupação latente, tangente, tanto que estivemos, eu, vereador Kiko Girardi, vereador Paulo Périco, sexta-feira próxima passada, junto com a secretária de Turismo, Renata, para verificar exatamente, primeiro, apresentar a comissão a ela. Muito embora já nos conhecíamos, mas institucionalmente importante, e a verificação de quais são as estratégias que vão ser utilizadas por este governo para o nosso turismo. Ela diz que a discussão está com o trade turístico bastante importante para tentar fazer uma triagem dos assuntos que estão sendo colocados em pauta, e também, pelo que foi nos trazido aqui, já que nós estamos falando turismo, pelo Museu do Comércio, uma vez que está procurando se desenvolver o turismo no nosso município. O fechamento do Museu do Comércio lá na réplica se tornava um pouquinho contraditório. Nosso líder de governo, o vereador Chico Guerra, porque quando tu toma uma atitude drástica, aí depois tu não pode chamar as instituições para fazer a discussão. E o que ela nos disse foi que foi uma decisão discutida lá internamente, mas quem tomou essa atitude foi a Festa da Uva, até porque também foi trazido lá pelos vereadores, o pessoal da Bocha, que também foi retirado. Existe todo um movimento para se fazer a manutenção, rever as réplicas que estão fechadas, vereadora Denise, mas o que nós levamos a ela é que nós não podemos começar pelo final, pela representatividade. Penso que a situação trazida pelo presidente Sadi Donassolo, que também onde tive a oportunidade de nós conversarmos bastante sobre o assunto, eles ainda estão aguardando, tentando reverter, porque nós precisamos, e Caxias é uma das características muito fortes para o desenvolvimento dela, o envolvimento de todos os setores, quanto mais o setor do comércio, pela importância que tem para o nosso município, por aquilo que já foi falado, e nós estamos aí na proximidade de definição da realização não da Festa da Uva, e o comércio tem uma importância muito grande. Então estivemos lá na sexta-feira, pedindo exatamente isso, indo um pouquinho na toada do discurso do vereador Gustavo Toigo, quais são as definições e estratégias que a Secretaria do Turismo está pensando para o nosso município de Caxias do Sul. Ela nos pediu um prazo, penso que bem adequado, na questão da transição, e penso que mais ou menos daqui a uns 30 dias nós faremos uma reunião ordinária da Comissão de Educação, onde nós abordaremos com mais ênfase esse assunto. A par disso, também, na sexta-feira, tínhamos combinado com o vereador Périco, mas por motivos outros não conseguimos nos encontrar na SIC, sexta-feira, quando nós tivemos um seminário na cadeia produtiva do aeromóvel. Fiz questão de estar lá
também o presidente Felipe Germelmaier se fez presente, porque é uma alternativa que as empresas estão procurando, principalmente uma das duas de grande porte do nosso município, que é a Randon e a Marco Polo, estão verificando a viabilidade de uma alternativa no modal de transporte. Junto com a Randon. Foi um seminário realizado na parceria com o CIMEX, com a Câmara de Indústria e Comércio e com o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Indiferente do interesse individual de cada um, tanto na produção como no financiamento, penso que é um tema muito importante para que nós possamos ficar muito atentos dessa alternativa. O objetivo dos realizadores é agrupar empresários, pesquisadores, instituições multilaterais de fomentos, órgãos governamentais do Brasil e de países latino-americanos que estarão conectados na utilização da tecnologia aeromóvel, que abre possibilidades de implementar novos paradigmas no sistema de transporte público e na forma das organizações da cidade. A tecnologia aeromóvel permite às cidades se reorganizarem dentro dos modernos conceitos urbanísticos que focam na qualidade de vida das pessoas e que se afirmam em 4 objetivos chaves da modernidade: vitalidade, segurança, sustentabilidade e saúde. E na questão da sustentabilidade, um dos cochichos que tinha ali é justamente isso. Qual é a matriz energética que vai ser utilizada? Porque, por ser propulsão a ar, o aeromóvel utiliza, para que essa propulsão seja dada, a energia elétrica, tão questionada nos dias de hoje. E aí já falaram da possibilidade da energia eletrostática. Bom, quando se traz um novo modelo, e que nós podemos visualizar lá em Porto Alegre, no Salgado Filho, vereador Cassina, existe as questões todas de sustentabilidade, que é muito mais ampla do que nós possamos imaginar. Mas fiz questão de trazer para os senhores, até aproveitando um pouquinho do assunto trazido pelo nosso colega anterior, vereador Toigo, justamente porque tudo isso nós temos que pensar a longo prazo, uma possibilidade emergente até de uma questão turística e de adaptação das cidades que estão em pleno desenvolvimento, indiferente da crise, e que se desenvolve, as pessoas vêm e buscam local e espaço para desenvolver essa família. É o que nós estamos vendo. Outro dia nós vamos abordar mais algum assunto, abre aspas, sobre principalmente a questão de vagas nas escolas, fecha aspas, porque quando tu abre um novo segmento, tu abre o horizonte de mais pessoas para que isso possa significar ali na frente, de acordo com o que as pessoas planejam, uma vida digna. Então, penso, senhor presidente Felipe Germelmaier, que esse seminário que teve foi muito importante, muitos empresários estavam lá, pessoas interessadas, academia presente, e isso significa a possibilidade de nós termos, com todo esse segmento, a discussão madura de uma alternativa de transporte que está aí, não só para Caxias do Sul, mas também para toda a nossa região. Sua palavra, vereador. Então, já falei dos assuntos, vou falar o terceiro, vereador Pérez. Talvez depois nós também possamos dar uma alongada um pouquinho maior, o senhor vereador Oes também, e aí ficar em 3 assuntos, e vou dar as partes aos vereadores que entenderem necessário. E ontem pela manhã, não enquanto comissão de educação, mas também como um vereador que teve a possibilidade de ser secretário de Educação, assim como o vereador Paulo Périco foi convidado, foi coordenador da 4ª Coordenadoria Regional de Educação. O vereador Velocino Ex nos convidou para que nós estivéssemos ontem em Galópolis para verificar o processo de tombamento da escola Ismael Chaves. Bom, vereador Périco, nós já vivemos um pouquinho dessa história da Ismael Chaves, que tem uma importância muito grande e histórica. De novo, voltamos ao pensamento do turismo, ali na frente para Caxias do Sul. Nesse processo de tombamento, para que os vereadores tenham ciência do que está acontecendo, quando esse processo
Declaração de líder para o PMDB, por favor. Uma declaração de líder da bancada do PMDB. Segue da tribuna o vereador Edson da Rosa. Obrigado, meu líder, vereador Paulo Pérez. Quando esse processo está em Peço a andamento, palavra, vereador. o prédio, que já tem o principal 80 Uma parte. anos, né? E o outro que tem também uma grande discussão se faz a demolição ou não, mas também está no processo, não pode ser feita manutenção. Não podendo ser feita manutenção, e ali a comunidade já quer se cotizar, por isso a nossa ida lá, o único, só para nós termos uma noção, o único local coberto que a escola tem em caso de chuvas, que é um auditório, que nós ontem podemos verificar, está meio forte a palavra, mas inutilizado, e as pombas estão quase tomando conta lá. Estou exagerando um pouquinho para chamar a atenção, né, vereador? Então, importante a nossa descida a Galópolis ontem, até por tudo que já Galópolis passou por esses últimos dias, né, vereador Velocinoes, agradecendo o seu convite e a preocupação. Penso que nós tiramos algumas diretrizes para essa situação e tenho certeza, vereador Périco, que na elaboração, talvez vamos ver na Comissão de Educação, e se pudermos também, que acho que é de fundamental importância a participação do vereador Velocino, né, que nos convidou, e aí o entendimento muitas vezes da Câmara de Vereadores de não ser individualista nas ações, mas o importante é que se resolva o assunto e com a experiência de alguns vereadores a gente possa levar a bom termo. Pequena parte, Vereador Périco, sua parte, depois vereador Velocino e depois vereadora Gladys. Primeiro vereadora Gladys, depois vereador Velocino. Desculpa, vereadora Gladys. Vereador Périco. Obrigado, vereador Edson. Eu gostaria de voltar da questão da aeromóvel, que infelizmente eu não pude estar lá, mas eu acho que é muito importante para a cadeia produtiva de Caxias do Sul entrar justamente nessa área, né, para que nós possamos encontrar outras alternativas financeiras, econômicas para Caxias do Sul, com outro tipo de modal. Por exemplo, se discute há quantos anos a linha entre Caxias e Bento, né, o chamado trem regional. O custo do trem regional. Talvez o custo de um aeromóvel, ligando Caxias até Farroupilha e depois, posteriormente, até Bento Gonçalves, talvez viesse a ser um custo bem menor do que tanto se fala desse trem regional. O trem regional vai chegar em Farroupilha, não conseguirá seguir o mesmo trajeto pela velocidade, vai ter que ser feito um novo trajeto para corrigir. E talvez o custo seja estratosférico, né? E talvez o aeromóvel seja uma oportunidade. E a outra questão, vereador Edson, eu gostaria aqui de cumprimentar e agradecer o convite do vereador Ues, quando ontem nos convidou, né, não só como comissão, mas como colegas e interessados por termos sido coordenador da CRE e secretário de Educação, para que a gente pudesse ir lá na Escola Ismael Chaves. Então, eu queria te agradecer, Ues, sabe por quê? Porque isso é importante o que tu colocaste. Quando se faz um trabalho em equipe e não individualizado na Câmara de Vereadores, o que nós ontem fizemos foi um trabalho em equipe, né? Não importando quem fez o convite, foi o colega Ues, mas nós fomos lá em equipe, depois vimos a questão lá do Rio Pinhal, né? Daquele problema da inundação ali, Ana Rec, desculpe, em Galópolis, e eu gostaria então de cumprimentar o ex e que nós vamos botar para frente esse encaminhamento lá da Escola Ismael Chaves. Obrigado, vereador Edson da Rosa. E acho que é importante também ali no primeiro assunto que Vossa Excelência aparteia, que é sobre o modal. A Siemens do Brasil, o vereador presidente falava, que participou de um almoço onde a Marco Polo convidou a Siemens do Brasil, que estava presente no evento, para se instalar em Caxias do Sul. Então foi entregue e vai ser feito um estudo da possibilidade da Siemens do Brasil, com toda a parte tecnológica, né, instalar em Caxias do Sul. Vereadora Gladys Friso. Vereador Edson, quando o senhor fala em educação, quando o senhor representa a Comissão da Educação, eu não posso me calar diante da reportagem de hoje no Pioneiro, aonde diz 223 crianças do ensino fundamental ainda estão sem escola. Sem falar nos 958
estão esperando para a educação infantil. Graziela chegou à cidade em fevereiro e não conseguiu colégio para os filhos Isaías e Natália. Sem ter como estudar, eles passam o dia dentro de casa. E eu me pergunto, então, qual a minha utopia? Vamos chamar utopia? Tentando lutar para que os alunos tenham a ocupação no turno inverso, se não consegue nem a vaga no ensino fundamental, aonde é um direito garantido à criança e adolescente, tanto pela Constituinte, como nós temos a cartilha da criança e do adolescente. E os pais que não colocam seus filhos na escola, que poderão ser, sim, notificados pelo poder público. Então, vereador Edson, usei esse tempo porque não podia ficar calada diante desta reportagem, e o senhor, como presidente da Comissão de Educação, e eu, como defensora, né, que as crianças estejam inseridas na escola. É lamentável, é muito lamentável a situação em que se encontram as vagas, tanto de ensino fundamental quanto na educação infantil em nossa cidade. Obrigada pela parte, vereador Edson. Os números, muitas vezes, vereadora Gladys, eles têm que ser analisados realisticamente, e o que Vossa Excelência fala, eu já tinha mais ou menos preparado a pauta para o expediente de hoje. Quando eu li o nosso jornal corrente, eu digo, bom, aqui já tem um outro assunto que nós estamos fazendo levantamento, e nós dizíamos para o atual prefeito que gestão não é simplesmente fazer o que se quer, o que se imagina. Tem que ver as possibilidades. Tanto que quando eu falei que Caxias está se desenvolvendo, os números eles foram assustadores. O que nós vamos esperar um tempo um pouquinho a mais, porque nós queremos efetivamente verificar o atendimento dessas crianças, que tudo era uma questão de gestão. Agora nós estamos verificando que não é. Existe uma limitação chamada limitação física das escolas. E aí nós vamos verificar quais são as possibilidades, e aí vamos também solicitar ao nosso líder de governo que nos ajude nesse sentido, para que nós possamos dar uma resposta para a sociedade, porque não vai ser tão fácil. Não vai ser tão fácil. Isso nós alertávamos aqui. Quando a gente fala de desenvolvimento de Caxias do Sul, nós dizíamos isso. Porque eu não posso ter uma fala enquanto secretário e agora que me beneficia fazer outra. Não. Eu vou agora questionar aqueles números que nós trazíamos aqui, os vereadores da outra legislatura lembram disso. Nós alertávamos que não era tão fácil vir aqui para a tribuna e cobrar. Bom, agora vai ser fácil. Sabemos das dificuldades que vão ter os secretários aí. Porque a gente conhece os números, nós conhecemos os números. E eles estão aí postados, e para zerar não é fácil. Até por todo esse desenvolvimento que Caxias do Sul propicia e que as pessoas enxergam aqui uma oportunidade de estabelecimento. Vereador Wessel, a parte. Eu agradeço pela parte. Mais uma vez, quero agradecer o convite que vocês fizeram presente lá em Galópolis, e quis deixar bem claro aos nobres colegas. O objetivo único é ali, independente do gestor, A ou B, Estado, município, que as pessoas sejam contempladas. Então, como a gente viu lá em Galópolis, há mais de um ano que temos aquele beral com problema do beral do colégio, o auditório interditado pelos bombeiros, impedido de ser usado. Então, aqui eu me pergunto, se a gente não está conseguindo nem que se arrume um beral, quem dirá então possível uma cancha cobrida lá em Galópolis? Muitas vezes tem aquela festa junina que reúne 1000 pessoas, o povo vem lá praticamente, tem que evacuar rapidamente, porque é sempre em junho, que é inverno. Então o objetivo foi juntar forças, foi um conhecimento do antigo secretário da Educação, que o Edson foi, o Périco, que participou junto ao Estado, juntar forças para que se consiga buscar algo para aquela comunidade. Então eu vejo, em Galópolis não tem colégio do município, só do Estado, atende 400 alunos, está praticamente entupido aquele colégio. Então é objetivo único, juntar forças. Poderia falar mais para contribuir. Seria isso, obrigado. O vereador Rafael Bueno abriu mão do seu à parte, até pelo nosso tempo aqui está com 20 segundos. Agradeço, vereador, agradeço a parte dos nobres pares. E é isso, né? A nossa vida está bastante ativa, ainda bem.
né? E de vez em quando nós utilizamos a tribuna para justificar não só a nossa presença no plenário, mas as atividades que nós desenvolvemos fora, que é todo dia, não. Para concluir, senhor presidente, não só esse vereador, mas o conjunto da Câmara de Vereadores, e nós somos vereadores 24 horas por dia, seja em todos os dias da semana, né? E alguns dizem que só temos terça, quarta e quinta para trabalhar. E temos que ouvir isso. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.